terminar hoje essa série mais longa do que eu pensei que seria, a respeito da volta de Jesus. Eu tenho sido muito abençoado por esses estudos. Eu tenho aprendido não só na cabeça, mas visto a urgência de estarmos preparados para encontrar com o Senhor. E sentido assim muito desejo e orado pelo povo, para que o povo também se compenetre dessa necessidade de nós estarmos juntos, preparados para quando vier o Senhor ou quando nós partirmos através da nossa morte natural. Eu quero dar, antes de entrar no nosso tema de hoje, que é onde nós estamos. Nós estamos na cabeceira, estamos aqui em Miami. Não, onde nós estamos em relação àquele plano, aquela descrição que Jesus dá a respeito da sua vinda. Todos se lembram sobre o que eu estou falando, não é? Os discípulos perguntam para Jesus, 2 dias antes da sua morte, ali no Monte das Oliveiras, que sinais vão acontecer antes da tua vida, ou antes que o templo seja derrubado? Porque Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E eles perguntaram também, quando é que o Senhor vai voltar? Não, vocês não têm que saber, mas apenas estejam preparados. Muitas vezes, múltiplas vezes, Jesus diz a respeito de estarmos alertas e preparados. Eu gostaria muito de orar com os irmãos. Na verdade, quero oferecer para vocês esses versículos. João 17, onde Jesus nos diz, falando com o Pai, Jesus orando essa oração sacerdotal de Jesus, ele pede ao Pai, santifica-os, seus discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E num outro texto, que eu quero também ler para vocês, 1 Timóteo 4:6, o Senhor exorta aquele jovem pastor, Timóteo, dizendo, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, persevere nessas coisas, porque fazendo isto, perseverando nessas coisas, você se salvará, tanto a você mesmo, quanto aqueles que o ouvem. Muito, muito profunda esta palavra, e eu quero, com alegria, passar ao pastor Bebeto que nos dirija nessa devocional, e logo após vamos orar. Ele mesmo pode nos dirigir na palavra de oração, e nós vamos então dar sequência ao nosso estudo. Bem? Vou repetir os versículos, tá? Jesus falando ao Pai, para quem gostaria de anotar, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E 1 Timóteo 4,16, exortação a Timóteo, tenha cuidado de você mesmo e da doutrina, persevere nessas coisas, porque fazendo isto, você se salvará, tanto a você mesmo, como aos que o ouvem. Amém. Graças a paz, igreja. Amém. Muito bom revê-los. Estive aí por algumas semanas fora. Vou estar viajando de novo a trabalho. Uma parte a trabalho, outra a gente vai tirar umas pequenas férias, eu e Sheila. Então nós vamos estar aí 2 ou 3 semanas fora, mas é muito bom estar aqui com vocês. Amém. Ontem encontramos alguns aqui no casamento, foi tão bonito, tão gostoso. É verdade que quando a gente encontra o povo de Deus, a gente tem uma sensação tão gostosa. E é tão bom aqui olhar para vocês, sabe? Fico imaginando a gente viajando, não poder olhar, mas nossa viagem no Brasil, Deus foi tão bom que nós encontramos
motoristas de Uber, nós encontramos porteiros do hotel, nós encontramos enfermeiros, nós encontramos fornecedores, nós encontramos tantas pessoas que conheciam a Jesus. Parecia que todo o Espírito Santo estava convertido, um negócio assim. Sheila toda hora falava: a boca desse povo tem Deus o tempo inteiro. E com isso a gente sentia esse conforto. É tão bom, né? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Muito importante essa palavra, porque são as últimas palavras de Jesus. Quem tem sua Bíblia, onde aparecem em vermelho as marcas, as palavras de Jesus, vai ver que está em vermelho. Quantos têm Bíblia assim que fala que está escrito em vermelho? Muita gente, né? Outros que têm no celular não têm esse privilégio. Vou você trazer sua Bíbliazinha, hein? Tem? Olha aí, depois passa qual é o aplicativo, hein? A Miriam está esperta, viu? Então vamos lá, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não se lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A partir do versículo 19, nós vamos ver que realmente este foi o último momento de Jesus aqui na terra, perante os seus discípulos, onde ele apareceu por 40 dias. E nós estamos hoje nesse fechamento, pelo que eu entendi, não é isso, pastor? Desse estudo tão gostoso, tão importante que nós tivemos sobre a vinda de Jesus. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Amém. Gente, isso tem passado de geração para geração. Geração para geração. Séculos e séculos, até chegar aos nossos dias, o dia de hoje. Isso foi uma comissão, assim que se fala. Uma comissão, uma ordem, uma coisa importante, uma missão importante a ser feita. Algo que Jesus deixou para ser completado através de nós, através de mim, através de você. Você não se vê como uma pessoa tão importante de fazer parte do plano que Jesus veio para fazer aqui, que se completa em mim, se completa em você? Isso não é tremendo? E o objetivo disso, Atos 26, 18. Espero que esteja certo, está aqui. Jesus fala para o apóstolo Paulo. Veja como se ele estiver falando para você aqui hoje. Livrando-te deste povo e dos gentios que agora te envio para lhes abrires os olhos e das trevas e converteres a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus falando para Paulo, e você pegue isso como Jesus falando para você, de que não só pela importância de nós estarmos fazendo cumprir essa missão, mas nós sabermos que Jesus está envolvido nesse projeto e que esse projeto
ele tem esse fim de abrir os olhos das pessoas, tirar elas das trevas e converter na luz. Quantos aqui um dia foram convertidos das trevas e estão na luz? Oh, glória! Então vamos nos alegrar em fazer isso, amém? Deus abençoe. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos capacite, o Senhor coloque em nós sempre este sentimento de urgência de levar a mensagem de Jesus, levar as boas novas daquele que tira a escama dos olhos, que abre os olhos, traz a luz e a salvação eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É apenas um aviso administrativo de que a partir do próximo domingo, nós estaremos de volta à capela. Eu sei que muitos, eu inclusive, preferimos aqui o quentinho de estarmos juntos, mas existem razões fortes para que nós não permaneçamos aqui. E aqui fica um lugar de backup. Qualquer dia que tenha problema lá, nós voltamos para cá. Tá bem? Muito bem, queridos. Eu queria focalizar com vocês a respeito da parábola de Jesus, que é uma das mais conhecidas e que possivelmente foi a primeira parábola que Jesus pregou, chamada parábola do semeador. Alguns dizem parábola das sementes, o que não é correto, porque a semente era a mesma e ela representa a palavra de Deus, e outros chamam a parábola dos solos, porque de fato existiam 4 solos diferentes onde caíram as sementes. Mas antes que eu diga para vocês sobre as sementes e os solos, eu queria contar para vocês algo que Jesus disse no meio da parábola. E vocês já vão entender a razão dessa inversão. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas por parábolas? Era novo, provavelmente Jesus nunca havia se aproximado deles para contar a sua mensagem nesse formato, se é que de fato a parábola do semeador foi a primeira que ele contou. E ele respondeu: porque a vocês filhos, vocês servos e servas, vocês que caminham comigo, vocês conhecem os mistérios do reino dos céus, mas há aqueles, isto é, os demais que não haviam crido em Jesus, que o seguiam por várias razões, por comida, por cura, por outras facilidades que eles julgavam assim, pelo menos. Ele diz a eles: isto é, conhecer os mistérios do reino do céu, isto não lhes foi concedido. Eles veem, mas eles na realidade não enxergam. E eles escutam, mas não ouvem, eles não entendem. O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Atendei, pois, à parábola do semeador. Eu acho tão doce essa palavra de Jesus, que quando se pergunta para ele: por que o senhor fala desta maneira? Por que nós estamos reunidos no domingo, contextualizando um pouco as coisas, não é? Por que esse povo está reunido aqui uma vez por semana? Jesus responderia, guardadas as devidas diferenças, ele responderia: sabe o que é? Eu tenho coisas a falar para vocês que vocês vão entender. Nós temos uma pessoa muito, muito querida, Débora e eu, que recentemente soubemos dela. É um casal que ela está num processo de deterioração da mente, e ele já não tem com quem conversar. É um homem tão inteligente, tem umas conversas tão boas, e ele expressou isso para uma das filhas e disse: eu queria tanto que tal pessoa viesse aqui
para conversar comigo. Que é uma das satisfações que nós temos, que talvez vocês não avaliem, alguns de nós talvez não avaliemos. Essa doçura, essa alegria da gente falar com uma pessoa que nos conhece, uma pessoa com quem nós podemos falar com franqueza e, mais ainda, falar com a pessoa com uma intenção de ajudá-la, de abençoá-la, contar segredos para ela e coisas e formas de se mover nessa vida, pelas quais ela vai se sentir melhor, ela vai ser mais bem-sucedida. Talvez nós não avaliamos muito isso, mas esta é uma forma de sentir como Deus sente. Fala, poxa, mas há uma diferença de tratamento, algum diria, porque ele fala com os discípulos entendem, mas a forma de escolha não é de Deus, é da pessoa. Porque ele, se referindo ao grupo daqueles aos quais ele falava em parábola, ele está tentando facilitar o entendimento deles. Ao falar das coisas celestiais, eles não vão entender. Aí deixa eu ver, talvez se eu contar bem beabá, talvez se eu espremer bem, quem sabe, no coração de Deus existe essa angústia para salvar pessoas do inferno, para trazer pessoas para viverem ao seu lado por toda a eternidade. E eu creio que isso é de tanta doçura. Mas Jesus, por que ele entende? Sabe por que eles não entendem? Eles ouvem de má vontade. Eles ouvem, eles fecham os ouvidos, fecham os olhos. Eles não querem saber, eles não querem enxergar. Porque se eles ouvissem de boa vontade, se eles abrissem os olhos, eles iriam ver, se abrissem os ouvidos, eles iriam entender, e eles se converteriam a mim, e eu os curaria. Percebe uma dor no coração de Jesus? Seria tão bom que eles dessem ouvido. Ouçam, pois, a parábola do semeador. Eu vou dizer uma coisa aqui sobre o risco de ser mal interpretado, mas eu tenho que dizer, porque é algo que é parte da minha observação, que eu creio que é uma observação correta. Você ouve, quando você lê a palavra do Senhor, muito o verbo ouvir, se referindo à palavra de Deus. Você não vê o verbo ler. Leia a palavra. Tem comer a palavra, mas é uma linguagem figurativa, para assim, você tome intensamente esta palavra como sendo algo que vai sustentá-lo e tudo. Mas a maioria das vezes, nós fazemos referência na palavra de Deus o verbo ouvir a palavra. Isso não é difícil de entender a razão. E essa razão é que a grande maioria das pessoas não sabia ler nos tempos antigos. O que lia e escrevia em Israel era chamado escriba, era uma profissão, era uma forma de vida. Igual tem pessoas que vão à faculdade estudar direito, outros vão estudar odontologia, alguns tinham uma forma de cultura superior e elaborada para aprender a ler e escrever. E as pessoas não sabiam ler e escrever. Jesus sabia, não, porque ele aprendeu no céu. Não, ele foi exposto de alguma forma. Vocês podem se lembrar uma situação em que trouxeram uma mulher para ser apedrejada, e ele nem deu resposta, ele abaixou e ele fez o quê? Estava escrevendo na areia. Então Jesus sabia, mas esse não é meu objetivo. O meu objetivo ao mencionar essa situação é que hoje em dia, eu creio que nos Estados Unidos a lei é que é proibido não educar as crianças. Estou correto ou não? É assim, tem que mandar a criança para a escola. Isso é uma forma de você vai sofrer alguma penalidade se não fizer, não é? Ou seja, nós temos algum nível cultural que nos permite ler, que nos permite raciocinar, que nos permite transmitir informação e receber informação. Nós estamos vivendo uma crise cada vez pior. Com a informatização, não vieram só facilidades, vieram vícios na comunicação, e as pessoas estão perdendo a capacidade de se comunicar.
Ninguém usa ponto, ninguém usa vírgula, ninguém usa acento, ninguém. Às vezes é difícil entender as mensagens que a gente recebe, não é verdade? Hoje eu recebi da irmã da Débora um pequeno slide, achei muito interessante, mandei para os pastores, e onde dizia mais ou menos assim: meu nome é João, e hoje eu vou estar vendendo fatias de bolo de chocolate na porta da faculdade. Deve ser um estudante que, para ganhar um dinheirinho extra, a mãe deve ter feito um bolo de chocolate. Vou estar na porta vendendo. Aos interessados, por favor, me chamem no número assim, assim, assim. Você tem aí? Aberto já? Eu vou tentar achar. Que bom. Então, vocês podem comprar. As respostas que ele recebe. Onde você vai estar? Quanto custa? Que sabor é o bolo? Não precisa mais. As 3 ou 4 tá bom. As pessoas não leem mais. Elas não pensam mais antes de fazer uma pergunta. Elas não leem alguma coisa e processam, pensam e depois falam. Elas vão falando. Com alguma frequência eu recebo algumas mensagens. Isso não é pessoal para ninguém, mas é a minha função. Nos meios de comunicação da igreja, mensagens ruins. Recentemente recebi uma com um palavrão. Então o meu papel é procurar a pessoa. Eu fiz com muito carinho, um irmão muito amado. Eu procurei e falei: olha, não fica, isso não. E disse as razões. É que eu nem li e mandei. Não muito tempo atrás, estava conversando com uma irmãzinha no Brasil que usou as mesmas palavras. Eu nem li e mandei. Que mundo é esse? Nós estamos brincando com a vida. Nós não temos muito tempo de vida. E Jesus se coloca enunciando as suas palavras de salvação eterna. E nós fazemos pouco caso disso. Vejam só, ele não fala sobre leiam a palavra, mas pelo menos ouvir, você precisa ouvir. A nossa angústia, a angústia pastoral dessa igreja é colocar a palavra ao acesso dos irmãos. E a gente já fez de tudo quanto é forma e cor. Se eu fosse pensar, comparar ou transmitir a palavra com vestir fantasia, a gente já se fantasiou de índio, já se fantasiou de Star Wars, de todas as formas. E fomos de madrugada, e fomos à tarde, fomos de noite, e mandamos. Aí era muito longa, e era muito curta, tinha muito versículo, tinha pouco versículo. Eu agradeço demais os irmãos aqui, algumas irmãs preciosas que ficam ali: olha, para melhorar isso tem que fazer assim, assim. Isso é bom, essa participação. Mas não se justifica, eu creio, aos olhos de Deus, a indiferença. Nós chegamos à conclusão que para uma boa adaptação ao mundo que nós estamos vivendo, que nós precisamos passar mensagens de 6 minutos. Acho que as extraordinariamente longas chegaram a 8 minutos, mas via de regra são 6 minutos. Eu louvo a Deus pelo meu aparelho de comunicação, que aos 6 minutos e 1 segundo ele me corta, eu tenho que gravar tudo de novo. Então é uma forma de me manter honesto. Mas eu tenho um voto diante do Senhor de não ficar checando quem leu, quem não leu, nada disso, porque é a sua vida. Eu estou fazendo a minha função de dar alimento. Agora, não é minha função eu ficar olhando, e mesmo que o diabo tenta, sabe? Assim, caramba, eu falei uma mensagem tão boa, me levou tanto tempo para preparar, esse camarada nem leu, ele deve estar com uma bronca minha. Todos esses lixos, eles vêm à minha mente, viriam na sua também? Acho que sim. Faz um trabalhinho bem feito, caprichado, deixa lá, e a pessoa nem liga mais. Então eu decidi não olhar quem lê, quem não leu, fica satisfeito com isso. Aqueles que não querem ler, ou aqueles que querem ler também, não se sintam inspecionados. Mas, queridos, vejam-se nessa situação em que Jesus prega a sua parábola, dizendo assim: ouçam, atendam, pois, esta coisa simples que eu vou contar para vocês, extremamente simples,
penosamente simples. Para mim, Rei do Universo, que criou as coisas, que tem todos os princípios da geometria, da física, das ciências mais elaboradas na minha mente. Eu sou o Criador e eu estou me reduzindo ao mínimo para trazer isso de uma forma que você entenda. Você pode inclinar o seu ouvido e entender, por favor? É por favor sim, porque ele vai ficar tão feliz de ver que alguns vão ouvir, vão se converter, que é isso que ele falou. Alguns abrirão o seu coração, se converterão e serão por mim curados. E isso dá alegria para o coração do Senhor. E quando você tem alegria sobre algo que você recebeu, você diz: muito obrigado pela alegria que você me deu. É o que está implícito nisso. E Jesus fala, e os irmãos sabem de sobra essa parábola. Então eu assim como que desfigurei um pouquinho, para não cair numa mesmice. Então eu fiz assim, eu li o meio da parábola para os irmãos, agora vocês estão entendendo. E agora eu vou ler cada semente ou cada solo com a interpretação imediatamente depois. Tá bem? Ao invés de escrever semente número 1, semente número 2, semente número 3, número 4, o meio, e aí no fim. E a interpretação é da semente número 1, da número 2, número 3, número 4. Eu contei para vocês o miolo, o lamento de Jesus pelos que não creem, pelos que não querem ouvir. E agora eu vou contar para vocês a mensagem dele, reduzida, porque é pequena mesmo, a mensagem é pequena, agora com cada semente seguida da sua interpretação. Será que está bem entendido? Sim. Ah, que bom, muito bom. Vejam só, muitas coisas Jesus lhes falava por parábola. Mateus escrevendo retrospectivamente, tendo vivido com Jesus durante aquele período, ele viu isso, de fato, ele usou muito esse recurso de falar por parábolas. E eis que o semeador saiu a semear. E Lucas diz, e esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Todo está certo? Então, o semeador sai a semear. Eu creio que o semeador por excelência é o próprio Deus. Ele dá a palavra. Ele convém, ele apresenta a palavra ao coração do homem. Está certo? E essa palavra é a semente. Eventualmente, o irmão, a irmã que estão compartilhando a palavra de Deus com um irmão, um amigo, alguma pessoa, assim, nas bases daquilo que o pastor Bebeto fez aqui na sua devocional, eles estão sendo semeadores humanos. Mas o grande semeador, creio que todos entenderíamos dessa maneira, é o próprio Deus, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, tá certo? E ao semear, primeira semente, uma parte da semente, eu vejo isso muito claro. Quando eu era menino, a gente ia na escola, eu já tinha malinha escolar, mas as gerações mais antigas usavam uma coisa que chamava bornal, que alguns chamavam de embornal. Nunca soube isso é qual, que é uma coisa, uma fita assim que corria pelo peito, e de pano, isso mesmo, e do lado assim a bolsa de pano. Então as figuras que eu vejo mostram isso. Esse homem caminhando, e ele pega assim mãos cheias da semente e ele joga e ele vai atirando. Ele atirou 4 vezes. Ao semear, ao fazer o seu trabalho de semeadura, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e vindo as aves a comeram. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, para não suceder que crendo sejam salvos. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A cena se amplia um pouco mais. Nós estamos falando de um Senhor que quer salvar, e nós estamos falando de um inimigo que quer levar à perdição. Todos viram o inimigo aqui? Ele faz de propósito. Ele te dá sono na hora errada. Ele te dá pensamentos na hora errada. Não tem nada errado de dormir. Não tem nada errado de pensar pensamentos. Não tem nada errado de fazer outras coisas. Mas é um erro grave.
quando se abre a palavra do Senhor e o nosso pensamento voa e nós deixamos passar a oportunidade. E isto não é da tua culpa, isto não é, você não está sozinho nessa distorção do plano de Deus. Ele diz que aquele que rouba a semente, aquele que leva, que arrebata a semente e leva embora aquilo que foi semeado no coração, é o inimigo, para que eles não sejam salvos, caso venham a crer. Está bem entendida essa semente? Ele a descreve como um coração comparável a um terreno, ao terreno da beira do caminho. Muitas imagens vêm à minha mente. Eu lembro uma vez nós tivemos que parar, estava dirigindo com alguém uma rodovia no Brasil, rodovia Castelo Branco, e o carro começou, era um pneu que tinha furado. E nós paramos, a rodovia era nova naquela época ainda. Veja como eu sou velho, essa estrada já deve estar bem antiga, né? Então nós paramos o carro e tinha um acostamento muito amplo. E lá não cairia nada. Essa imagem do acostamento da Castelo Branco está na minha mente. Existiriam outras formas, mas de qualquer forma, essa não é uma terra que é propícia a receber a palavra. É uma terra endurecida, uma terra até lustrosa, quando é de terra, né? Já viu essa terra lá no sertão? Já viu algumas assim, não é? É dura, se a semente cai, ela fica exposta aos pássaros que, o passarinho vê lá a semente, tem um olho bom, o passarinho, ele dá aquela rasante, pega a semente, come, ou então um viajante, é correto? Viajante, ele vai caminhando e desatentamente pisa na semente, esmaga a semente e a semente não serve mais para nada. Aliás, se o passarinho comer depois, é bom para ele porque o passarinho não tem dente. Então, já está pisadinha, já está esmagadinha, não é? Mas, amados, nós não podemos permitir isto. Isto não é um fato definitivo. Quem tem adquirido o hábito de ignorar a palavra do Senhor, ele pode pedir graça para o Senhor. Quem não tem esse hábito, que está aí sentado e que teve tais provocações para se distrair, ele pode e deve pedir: Senhor, não, esse momento é consagrado ao Senhor e eu não quero me distrair com outra coisa. Percebem que a palavra nos põe diante do Senhor para que nós tenhamos uma atitude boa diante do Senhor. Por que ter uma atitude boa? Para parecer bonzinho? Não, para que Ele consiga realizar o plano bom na vida da gente. É tudo uma questão de amor que o Senhor tem para nós, e o inimigo que está ali vigiando será então derrotado se nós procedermos dessa maneira. Todos de acordo? Eu tenho uma especial missão de ser muito, muito claro, porque Jesus foi tão claro e às vezes eu complico muitas coisas. Então vamos lá. Outra parte do quê? Fatia de bolo, pedaço de pneu ou semente? Da semente, muito bem. Outra parte da semente, ele agarrou e jogou e caiu lá numa parte da terra que era um solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu. A terra não era profunda, mas ela logo nasceu. Talvez tivesse depois de uma chuva, seja o que for. E saindo, porém, a planta, saiu também o sol e a queimou, porque ela não tinha raiz, por falta de umidade, diz Lucas, e secou-se. Viram a cena na sua mente? A semente caiu num terreno pedregoso, muito pouca terra. As que caíram lá num cantinho, entre uma pedra e outra, onde ficou aquele tufinho de terra, elas cresceram, mas tinha um problema: não existia como a sua raizinha extrair água, porque abaixo da raiz, ao redor, só tinha pedra. Ela morreu. Quando veio o sol, que é uma coisa boa, útil para a semente, ela morreu. Ela veio a vida, a semente, mas ela morreu. E o que é a interpretação de Jesus?
o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Fica tão feliz, ele ouviu uma coisa que ele nunca tinha ouvido antes, ou talvez já tinha ouvido, e agora o Espírito de Deus move no seu coração, aqui ele fala, essa é a solução para os meus problemas. Que bom! Que bom! Recebe com muita alegria. Você pode imaginar outras expressões de alegria mais bonitas do que a minha, mais diferentes que a minha. Dá saltos de alegria. Eu ouvi, mas isto não garante o futuro da planta. Não garante. Aquele primeiro momento, eu tenho conhecido e lido testemunhos e ouvido de pessoas. Lá no dia que eu me converti, olha, eu chorava tanto, fui para frente, etc. Eu acho muito bonito isso. Principalmente se a pessoa permaneceu firme no Senhor depois. Porque o que faz a diferença é se chorou ou não chorou, aos olhos das pessoas. Mas isto, na verdade, não é o fator que vai determinar se a planta vai viver ou não. As emoções são algo muito lindo. Nós, latinos, de uma forma geral, nós gostamos, eu gosto, você gosta, de endossar os nossos atos com uma boa dose de emoção, não é? Eu faço com emoção, eu vou com alegria, ou eu não vou porque isso vai me dar tristeza e coisas assim. Mas a emoção aqui, ela tem um papel limitado, porque, por exemplo, essa planta que representa uma pessoa, ela veio à vida com alegria, mas ao chegar o sol, ela se secou. E ele segue dizendo, ela não tem raiz em si mesma, por isso ela é de pouca duração. Ela crê apenas por um tempo, e é um tempo curto. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo ela se escandaliza, uma palavra que nós não usamos muito, mas quer também dizer, ela logo se desvia daquilo que ela abraçou. Eu achava que Jesus ia ser uma solução, de repente teve um problema aí. Não, tem nada a ver. Ele julga pelos resultados que isto não é uma coisa boa. Algum tempo atrás, eu não tive tempo de pedir autorização, mas não vai envolver muita coisa. A família Moura morava aqui pertinho da igreja, e eu fui lá muitas vezes. Tomou meu suco de caju. Mas existia assim, na frente da casa da Aredu, vamos lembrar, um casal bonito, um casal que eles pediram oração, creio, para o adolescente Edu, e nós fomos lá, e o pastor da igreja, então vamos orar. Chegamos lá e nos trataram muito bem, e eu orei por eles, e parecia que lá ia ser assim um sucesso o evangelho, não é? Aí no dia seguinte eu tratei de ver, nós oramos por cura, acho, por alguém da família que não estava presente. Então no dia seguinte, como foi a coisa? A pessoa morreu. Ai, que dor. Então toda a identificação ali foi, e eles não quiseram saber mais nada, pelo menos não comigo. Disseram, foram procurar um pastor menos matador, alguma coisa assim, não é? Não, acabou, você está cortado. Quer dizer, não existe na previsão da pessoa a possibilidade de que Deus tenha outros planos. Isso é desculpa, porque você não conseguiu curar. Não, eu não consigo curar ninguém mesmo. Mas isso você está inventando uma história, porque o teu Deus não é só. Seja qual é a razão, a pessoa não recebe frustrações da vida. Agora, quem é que está no comando do coração de uma pessoa assim? É Deus. Quem é? Ela mesma. Ela está se utilizando de Deus ou de outras entidades místicas a quem ela busque. Ela está buscando uma fonte de energia que faça aquilo que ela quer. Tem que executar o meu plano. Senão, não estou interessado, eu mudo para outra pessoa. Eu não sei se vocês falaram com o Doredu no futuro, mas comigo não, acabou, fechou a vez, né? Então,
o Senhor fala sobre essa semente no sermão profético. Ele fala sobre um aumento da perseguição às pessoas por causa do nome de Jesus. Nós não temos vivido essa realidade. Alguém mandou um vídeo curtinho do pastor Cláudio, eu gosto muito dele, gosto muito das mensagens dele. Está presente aqui alguém? Ele se antecipando, e devido à situação de votação, as previsões e tudo, ele dá uma palavra sobre a possibilidade do Brasil entrar num período de perseguição aos evangélicos, como tem acontecido em outros países da América Latina, não é? Nicarágua não dá para ir na Nicarágua no momento, pelo que o Walter me contou. Conselho não, pastor, segura firme aí, porque a perseguição começou com a Igreja Católica, se estendeu, então isto Jesus previu, e ele disse: olha, vocês busquem a força em mim, porque os homens vão persegui-los por causa do meu nome. Agora, se nós formos uma semente do tipo que eu só estou querendo sucesso de acordo com as minhas definições, nós vamos ter uma dificuldade nessas provações. Aliás, é nesse contexto, eu estou lá em Mateus 24, 11, 12, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Interessante isso, né? Assim, vocês não dão o que eu quero, Deus não dá o que eu quero, não serve para mim. E esse vai ser um dos arietes, uma das formas que vai levar pessoas a se desviarem do Senhor por falta de correspondência de Deus aos seus anseios. Isto requer vida real. Essa planta nasceu, tem muita controvérsia sobre essa planta, se essa planta representa pessoas que foram salvas, mas depois jogaram fora a salvação, ou não, se na realidade nunca foram planta, mas disse que era planta. Então, isto não tem tanto interesse para o povo de Deus. Nós estamos aqui, um número respeitável de pessoas que amam a palavra, que buscam o Senhor. Então, no teu coração, nós precisamos guardar um espaço para aquilo que eu chamaria de submissão ao Senhor. Submissão aos planos de Deus. A gente ora desde a época de antes da pandemia, quando intensificou-se, e essa é uma das bênçãos que esses tempos tão adversos Deus usou para trazer bênção à nossa igreja. Então, muitos se perdem. Família da Marisa pode contar o exemplo. Marisa está aí firme no Senhor. Percebe? É a natureza da planta que está lá. É a natureza da planta que está lá. A pessoa não sabe os planos de Deus, mas quando acontece diferente do que ela gostaria que fosse, ela se dobra e diz: Senhor, seja feita a sua vontade, está doendo tanto, mas sara meu coração, leva embora a dor. E a vida é repleta de situações que nós não entenderemos. A morte de uma criança é duro, não é? Entender. Agora, aquele que tem um coração submisso ao Senhor, ele chora, ele vai ter dor o resto da vida, depende da perda que ele teve, mas ele se dobra perante o fato de que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe. Eu gosto muito daquela ilustração do pastor Tony Evans, eu já falei algumas vezes na igreja. Ele mora em Dallas, e em Dallas existe uma rádio, uma estação de rádio, que é de utilidade pública, ela é transmitida de um helicóptero. Aqui também tem, né? Ele falou. O que essa rádio faz? Ele fica dando opiniões de rota para os carros. Dallas é uma cidade grande, depende da hora do dia, o trânsito fica muito difícil. Então, olhando lá de cima, o piloto, ou o homem do helicóptero, ele vê as rotas boas e as rotas ruins. Eventualmente ele vai dizer: olha, muda de direção, vai para a direita, vai para a esquerda, alguma coisa do tipo assim. Agora, quem está olhando só na horizontal, aqui embaixo, às vezes você não vê as coisas. Eu me machuquei uma vez com isso daí, acho que estava com a Dé. A Dé não gosta muito dessa mulher que fala no telefone.
Porque ela tem a opinião dela mesma. Ela é profunda conhecedora de mapas de Miami. Não, mas assim, não sei o que e tal. Não concorda, tá bom? Vamos virar. Quase sempre ela está certa. Mas nessa vez, a mulher mandou entrar, acho que na 826. Eu falei, não, de jeito nenhum vou entrar. Foi por uma paralela. Ai, foi horrível. Por quê? Uma falta de visão global. Agora, com toda a humildade, nós temos que convir no fato que Deus sabe mais. Ele sabe mais. Ele conhece. Quando ele fala, quando ele dá ordem sobre fazer ou não fazer, ele sabe por que ele está dizendo. Quando ele permite acontecimentos da nossa vida. E é interessante isso. Eu acho que tem um quadro que tanto os debatedores por uma posição, quanto debatedoras pela outra posição, sobre a natureza dessa plantinha que morreu, eles concordam que uma pessoa que se conserva no trono e ela só está determinada a seguir o Senhor se for feita a vontade dela, essa pessoa não tem salvação para ela não. Ela representa a planta que morre, porque ela é o Deus da sua própria vida. Ela dá ordem para todo mundo, ela dá ordem para Deus, e se não for do jeito que ela quer, ela sai no braço, não é? Muito importante. Essa é uma das causas que muitos, eu creio, você vai ler na tua Bíblia, em Mateus 24, ali pelo 12, a questão dos que se apartam pelo aumento da iniquidade, vem logo após Jesus revelar que muitos iriam estar sendo perseguidos, assim, levantamento de pessoas um contra o outro, traição e tudo, e as pessoas vão esfriar e vão quase todas, segundo a palavra de Jesus ali. A terceira semente, ela caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, bem como a planta, mas os espinhos a sufocaram. Pequena descrição, mas profunda explicação de Jesus. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, no decorrer dos dias, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e prazeres sufocam a palavra e ela fica infrutífera, e seus frutos nunca chegam a amadurecer. Eu creio, ontem nós lemos no casamento essa semente e o texto sobre o qual o pastor Bebeto pregou uns 2, 3 meses atrás, sobre Lucas 21, onde ele fala, cuidado para não terem os seus corações sobrecarregados com as coisas desta vida e vocês não sejam surpreendidos e aquele dia é o dia da vinda do Senhor ou do seu encontro com Ele, caia sobre você como se fosse um laço. E eu estava lembrando, vocês não estavam, vale a pena, uma cena assim de cortar o coração de quando eu era menino, andando na rua em direção à escola e vem a carrocinha, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Carrocinha de pegar cachorro vadio na rua e laçaram um cachorro bem na minha frente assim. Uau, eu fiquei com o coração assim tão doído, eu sempre gostei muito de bicho. O grito daquele cachorro ficou no meu ouvido tanto tempo. E é a imagem que eu associo. Ele está lá caminhando, desprevenido. No seu coração, essa pessoa tem uma agenda completamente distinta da agenda de Deus. Isso se expressa de várias maneiras. Ela está interessada mesmo no seu próprio prazer, na sua própria popularidade, aprovação, aplausos que vem a receber, boa fama e dinheiro, por que não dizer que a principal causa de o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E estas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, porque quase todas elas tentarão, em boa consciência, dar para si mesmas a impressão de que ela está caminhando bem, mas ela está tentando o impossível. Se ela ama o dinheiro, se ela ama os prazeres, se ela ama a sua própria popularidade. E esta dificuldade é que ela está tentando implantar uma forma de vida que Jesus disse ser impossível.
Jesus diz assim: vocês não podem, cannot, impossible, servir a Deus e a Mamon. Mamon é um nome que se dá a uma pseudo-divindade, talvez até folclórica entre os judeus, alguma coisa assim, e que representava tudo isso. É a famosa cornucópia, sabe do que eu estou falando? Aquele tubo assim, é o tubo da prosperidade, não é? Aquele tubo que vem do horizonte e que vai se abrindo e está cheio, sabe? Já viram essa figura, não é? Cheio de frutas e de coisas. No dia de ações de graça a gente... Sim, a cornucópia. Isso, é assim, é a felicidade. Então, nas asas desta filosofia se desenvolveram mais recentemente, embora eu acho que nunca deixaram de existir, filosofias assim absolutamente agressivas a Deus, que é um toma lá da cá. São situações onde a pessoa só pode dizer: eu não posso, você não pode julgar a ninguém, mas ela vem à igreja, ou ela ajuda alguém, ou ela canta, ou todos os seus atos de devoção estão marcados por um doentio interesse em ter coisas. Isso é doença da alma. Isso é doença da alma de descrente e de crente também. Não dá fruto, não dá fruto. Vocês vão se lembrar daquelas duas mulheres que a palavra menciona com quanto carinho elas sacrificaram não sacrificaram, deram com alegria o perfume caríssimo ali sobre Jesus. Agora tinha o partido contrário, que inclusive incluíam alguns discípulos de Jesus. Isso é um desperdício. Usar para Jesus é desperdício. Você está maluco. O que é isso? Podia ter. E um lá virou, podia ter dado para os pobres. Aquele tomava conta da tesouraria e ele era ladrão. João delata ele no seu evangelho. Ele queria que pusesse na bolsa dos pobres, porque ele ia se servir do dinheiro e ia entrar no bolso dele. Então, esse é um mundo tão limitado. A pessoa, ela está se vendendo a um outro Deus. Ela está entregando a sua vida, ela está vivendo uma vida, e o Senhor nos deixa tão claro isso: cuidado, saiam dessa vida. De outra forma, o dia do Senhor vai vir sobre você como um laço. Não dá tempo de mudar o teu coração. Não dá tempo. Parece até alguma expressão que ele usa, a parábola das virgens, quando ele diz: vão comprar, mas não deu tempo, não dava tempo. Onde que eu vou arrumar? Era meia-noite. Mesma coisa, porque um coração viciado com esses tipos de pensamento, ele não muda rapidamente. Existe muita coisa a ser acertada, existem muitas coisas. Não que Jesus vai se limitar diante de uma pessoa que o busca de todo o coração, de jeito nenhum. Ele vai estender sua mão, mas tem raízes profundas que precisam ser tiradas, precisam ser tratadas. Então a melhor forma para quem não entrou numa vida dessa natureza é não entrar. Estão de acordo? Melhor coisa é nem ir nessa direção, porque essa direção é muito, muito, muito ruim. Muito ruim. O fruto não aparece. Mas a planta não morreu, quer dizer que vai para o céu. Eu não sei. Pelos frutos os conhecereis, diz o Senhor. Eu não sei. E essa não é uma parábola para versar sobre este assunto, mas ele nos ensina da seriedade da situação em que se encontra esta pessoa. Tudo tem uma cordinha amarrada. Tudo que faz é porque tem uma intenção por trás. É desagradabilíssimo conviver com pessoas assim. É muito desagradável, não tem conversa. Não tem... Existe uma falsidade no ar que você se sente traído. A qualquer momento a pessoa pode se voltar contra você se for dar algum lucro para ela. É verdade? A qualquer momento ela se torna inimiga, porque ela não é amiga de ninguém, ela é amiga nem dela própria. Está destruindo a sua vida, ela está andando atrás dos seus próprios interesses só.
Só isso. Outra semente, outra porção da semente, caiu em boa terra. Ela cresceu e ela deu fruto. Uma semente deu 100 frutos. Outra deu 60, deu 30, ou seja, isso se multiplicou muito. Boa terra, terra que arada, terra adubada, terra que os irmãos que sabem mais de terra, sabem que qualidade ela tinha. O fato é que ela não tinha espinhos, as pedras foram tiradas, o que significa, fazendo uma extensão à explicação de Jesus, que eventualmente perseguições poderiam vir sobre essa vida, mas ela estava firme ali, não é? Ou tentações para que fizesse um negócio desonesto, para que contasse uma mentira, para ter vantagem sobre outros, mas ela resistiu firme. Aquele terreno de coração já não estava predisposto a esse tipo, não estava predisposto a esse tipo de engano de Satanás. Ele é aquele semeado em boa terra, ele é o homem que recebe a palavra num coração honesto e bom. Duas palavras que não precisam de definição, não é? Recebe a palavra num coração honesto. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. E bom, coração bondoso, bondade, fruto do Espírito, bondade, estar disposto a fazer o bem ao outro, estender a sua mão. Ela ouve a palavra, ela a retém, diz Lucas. Ela retém a palavra no seu coração, diferente da segunda semente que cresce só por um tempo. Esta retém a palavra no seu coração. E este frutifica com perseverança. Perseverança. É como a carambola lá em casa. Pezinho de carambola mora num lugar onde morava um pé de mexerica, que eu até trouxe fotografia dele na igreja, alguns talvez até se lembrem. Dé comprou, acho que uma pequena fortuna lá do norte da Flórida, 2 pés de mexerica poncã. Um dia vamos comer mexerica poncã. Pouco a pouco eu me tornei escravo daquele pé de mexerica. Eu trabalhava tanto no pé de mexerica que eu olhava para ele e dizia: era bom que tua mexerica seja boa, porque eu tenho planos para você. Aquilo não foi para lugar nenhum. E apareceu umas bolinhas assim, mexerica, mas ela, ao invés de crescer, ela diminuiu. Ficou dura, dava para matar passarinho no bodoque com aquelas pétrea. Horroroso. Dei-lhe um zap, acabou com tudo, ficou lá 2 buracos. Mas vai fazer o quê, Dedinho? Você precisa de árvore. E nesse momento apareceu nosso amigo lá de Naranja. Ele sempre levava carambola para nós, depois do culto. Sacos e sacos de carambola. A carambola é uma maravilha. E um dia, por uma alegria grande que ele recebeu, ele falou para mim: pastor, essas carambolas são 2 árvores. Eu falei: não, mas não dá para tirar a árvore já adulta, vai morrer, transplantar em outro lugar. E ele falou: não, mas a hora que você quiser, você pode ir lá, tudo solto, com muito carinho, né? E posteriormente, ele deu 2 pezinhos de carambola. A bichinha, ela tinha a grossura, eu acho não do dedo mínimo, mas de um dedo da minha mão, que seja do dedo gordo. Ela começou, ela desse tamanho, dando flor. Não é possível. Eu estava acostumado só a levar a lambada da outra fruta. O que é isso? Dando flor, não parece que é real. Deu flor, deu frutinha, deu frutona, ela ficou assim torta, porque a fruta era pesada, e ela não para, a não ser no inverno que ela tira férias, porque ela não gosta de calor. Está dando carambola num galho e está dando flor no outro. Atraíram as abelhinhas. Os levitas vieram cantar em volta, como uma árvore celestial. Para quem quer saber eu não vou falar, o meu password é meu nome seguido da palavra carambola. Ele merece ser homenageada de alguma forma. Eu fico tão feliz, vocês estão achando engraçado e rindo em simpatia ao meu exemplo, mas eu estou querendo que vocês pensem no seguinte: imagine a alegria que nós damos ao coração do Senhor. Que alegria, puxa, num mundo onde todos
têm virado as costas, cada um andando atrás da sua própria concupiscência. Evangelho da prosperidade, evangelho entre aspas, com J, escrito errado, U no fim, tudo errado. Gente que insulta o meu nome, buscando por intenção. Gente que qualquer espirro, qualquer mudança de tempo, já não ando mais para Deus, estou de mal de Deus. Gente que não dá a mínima à igreja do Senhor, que Ele diz, não se apartem da igreja. Usem este meio de graça para que vocês se edifiquem uns aos outros. A pessoa não quer saber, se aparta, filho se aparta, mulher aparta, todo, como se não houvesse consequências. O Senhor olha para um servo seu, um pé de carambola, ele fala, que coisa linda, que coisa linda. Louvado seja eu. Acho que Deus deve dizer alguma coisa assim, porque é obra do Espírito Santo dele, que ele só não faz em outras vidas, porque as vidas não querem receber, não querem. Aparece uma nuvem lá no Key Biscayne, hoje eu não vou na igreja porque é capaz de chover, é capaz de cair neve, as coisas mais absurdas. Alguém precisava ser um pastor caprichoso de escrever as razões de por que pessoas terceirizam os seus pecados em cima da igreja. Eu não vou mais naquela igreja porque lá aceita pessoa que de outra língua. Uma vez, quando tivemos situações aqui que, não, mas 2 línguas misturadas, 2. Se tivesse 3 seria ótimo, mas só dá para falar em 2 línguas. Não sei o que. Tem muito pobre na igreja. Essa igreja é muito pobre. Aqui não tem recurso. Percebe que a pessoa vai terceirizando os seus conflitos, o desejo dela ser servida e não de servir ao Senhor. E ela deixa de ter aquilo que o Senhor nos chama de preparação para a entrada no reino de Deus. Ela não busca graça, a sua lâmpada se apaga no meio do caminho, e Jesus diz que crente que apaga a sua lâmpada, ele vai ficar do lado de fora. Ele tem dons de trabalho, ele sabe fazer coisas, ele é premiado por Deus para fazer coisas boas, mas ele não faz. E nós entramos no segundo método de preparação, que Jesus diz, desenvolva o seu dom, e aquele que não desenvolve o seu dom, ele diz, lançai-o às trevas exteriores, esse servo inútil, lá haverá pranto e ranger de dente. Isso é inferno, gente, isso não é outra coisa. Aquele crente, ele não vê a bênção de poder se envolver em situações onde Deus dá a virtude, que é esse trabalho de Deus no coração, para que a pessoa faça coisas heróicas. Nós falamos sobre isso no domingo passado. E ele vive dentro da sua área de conforto. Se eu sair daqui, eu pego uma gripe. Se eu sair daqui, eu pego... Ele está sempre na autodefesa, buscando servir-se a si mesmo. E não existe nada. E Jesus diz para essas pessoas, eu tive fome, vocês não me alimentaram, eu tive sede, não me deram de beber, eu fiquei doente, vocês não me visitaram, nada, vocês ficaram alienados enquanto viveram. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Queridos, esta palavra que Jesus nos dá, o Jesus que está voltando, com o qual nós vamos nos encontrar, quer Ele volte, quer nós vamos nos encontrar com Ele. É tempo de nós levarmos Jesus a sério. É tempo de nós pararmos e pensar, o que é que eu tenho feito com a minha vida? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou administrando os anos de vida, ou o tempo de vida que eu tenho aqui pela frente? É tempo de nos arrependermos. Nós temos sido, muitas vezes, eu tenho sido, uma caricatura daquilo que Jesus quer que nós sejamos. E é tão bom prostrar-se aos pés do Senhor, pedir a Ele perdão. E Ele faz coisas maravilhosas. Ele tem feito coisas lindas aqui no meio da gente. No meio da gente, agora está completando um ano, que aquela sala de lá, tirei uma foto com o pastor Jonas, atopetada de lata de feijão para mandar. Vocês lembram disso, não? Montes, uma beleza para mandar para o Haiti, porque depois do terremoto que teve, e depois por questões administrativas não podia ir para o Haiti, acabou indo
o Kentucky, que foi destruído por tornados. Seja onde for, onde há necessidade, é povo de Deus em ação. Isso não compra salvação. Isto mostra que você é grato ao Senhor pela sua salvação. Você quer fazer um bem para Ele. O Senhor nos tem dado isso, não é para contar currículo da igreja. Nós podemos passar por aqueles que já ficam atrás e dizer que Ele nos tem dado mais oportunidades para nos mover. Recentemente, com o trabalho do backpack, como chama? Do material escolar. Que coisa joia! Que coisa linda! O Senhor vai continuar abrindo portas, dando portas, dando. E agora, mais recentemente, nós temos que mandar outra carga para a Ucrânia. Nós temos, Deus sabe que nós temos, e todas as razões, seria muito longo o tempo para explicar aqui. Mas tem um problema que transporte não é como pegar um metrô daqui para downtown, não. É mais caro que isso. E o Senhor deu o transporte para mim. Ele deu, irmão querido. Buscamos ao Senhor. E amanhã eu estou sentado lá cedinho, fazendo lista de material médico hospitalar para mandar por aquele povo que está sofrendo lá na guerra, lá na Ucrânia. Gente, isso não é bonito? Parece Jesus. Parece coisa que Jesus faria. E Ele já convenceu o meu coração também. Eu estou buscando um companheiro ou companheira que queira ir comigo também, a visitarmos a família aos Simeus, lá no Haiti. Nós vamos lá na segunda-feira, talvez não dia 26, porque talvez não tenhamos tempo de comprar o material médico e remédios e etc. Mas, queridos, há tanto no reino de Deus que Ele tem colocado nas nossas mãos. E Ele vai fazer, Ele vai usar os seus servos e servas que tenham consciência de que nós não estamos aqui para sempre. E que digam: Senhor, eu quero te agradar, porque eu sei que um dia eu vou estar na tua presença. Eu quero estar feliz naquele dia. E que Deus nos abençoe.